Olá a todos, mais uma vez vamos continuar a nossa leitura deste livro, Além da Democracia, mais conhecimento, para podermos entendermos o cenário democrático no qual nós nos encontramos hoje. As pessoas acham que democracia, tudo é uma coisa linda, porque todo mundo diz, todo mundo repete a mesma coisa, democracia, para cima e para baixo. Só que as pessoas não procuram pesquisar, saber, né? A palavra, tudo é bonito. Mas vamos a fundo, vamos continuar pesquisando aí, além da democracia. Vamos continuar a entender, né? A entender os prós e os contras. Uma palavra a dizer, exceto em comunidades muito pequenas, hoje este argumento não é mais válido. Com a internet e outras tecnologias modernas de comunicação, é fácil deixar grandes grupos participar em processos de decisão e realizar referendos. No entanto, isso quase nunca acontece. Por que não ter um referendo sobre se no caso, os Estados Unidos deveriam ir para a guerra no Afeganistão ou na Líbia ou em qualquer lugar? Bem, por que não um referendo desses? Eu falei em democracia, mas assim, a gente, como cidadãos, por que não podemos escolher se devemos ou não usar capacete? E, além disto, por que ou não podemos usar, que tipo de capacete queremos usar? Não é democracia? Poderíamos escolher, né? Mas não, eles colocam e impõem como lei. Como é que vivemos numa democracia, em um país que se diz democrático, se nós sequer podemos decidir se podemos ou não usar um capacete? Se devemos ou se queremos ou não usar um capacete. Estou pegando leve, estou pegando assim só um porém, né? Não é um país democrático? Aí eles inventam uma lei lá e eu tenho que abraçar essa lei porque é lei. Não. Se eu não quiser, não é democracia? Então, quer dizer, democracia é só quando lhes convém? Então, quer dizer, inventaram uma lei que todo mundo é obrigado a andar de capacete. Aí eu sou obrigado a andar de capacete, eu não posso escolher não andar de capacete. Eu não estou vendo democracia nisso. Mas, enfim. Afinal de contas, o povo governa, não é? Afinal de contas, né? Como dizem, o povo governa, né? A voz do povo é a voz de Deus. Por que não podem eles tomar essas decisões que são tão cruciais para as suas vidas? Na verdade, é claro que todos sabem que há muitas decisões que são tomadas e que a maioria não apoiaria. Se eles fossem chamados a uma votação, a ideia de que o povo, entre aspas, governa é simplesmente um mito. Realmente, o povo governa onde? Tá aí, que eu não cansado de ver as leis, a tal da Constituição sendo atropelada aí, né? Por conveniência. A última coisa que os governantes hoje em dia ouvem é o povo, né? É o cidadão, que deveria, né, em sua teoria, na democracia, ser ouvido. De milhões de indivíduos, isso é, sem dúvida, verdade, mas o mesmo vale para os políticos e funcionários públicos que tomam essas decisões numa democracia. Por exemplo, como podem saber que tipo de educação os pais, professores e estudantes querem? Ou qual é a melhor educação? As pessoas têm todas seus próprios desejos e suas próprias opiniões sobre o que é uma boa educação. E a maioria delas é inteligente o suficiente para, pelo menos,
decidir o que é bom para si e seus filhos. Mas isso vai contra a receita centralizada de modelo único da democracia. Parece então que, na nossa democracia, o povo não governa nada. Isso é fato. O povo não governa nada e hoje em dia ainda está bem mais claro isso, que o povo não governa nada. O povo só é lembrado na época das eleições, né? Só para fingir aquele teatro, né? Que o povo é quem manda. Parece então que, na nossa democracia, o povo não governa nada. E isso não é realmente uma surpresa. Todo mundo sabe que regularmente os governos tomam decisões às quais a maioria das pessoas se opõe. Não é a vontade do povo, mas sim a vontade dos políticos. Cooptados por lobistas profissionais, grupos de interesses e ativistas, que governam em uma democracia. Grandes empresas petrolíferas, do agronegócio e as grandes indústrias farmacêuticas. O complexo militar, industrial, Wall Street, todos sabem como fazer o sistema funcionar em seu benefício. Uma pequena elite toma as decisões, muitas vezes nos bastidores, sem se importar com a vontade do povo, entre aspas. Eles desperdiçam nossas economias em programas de guerra e ajuda, autorizam imigração em massa que poucos cidadãos querem, acumulam déficit enormes, apoiam seus cidadãos, espiam seus cidadãos, iniciam guerras que poucos eleitores querem, gastam nosso dinheiro em subsídios para grupos de interesses especiais, entram em acordos como a União Monetária da UE, da União Europeia, ou a NAFTA, que beneficiam o improdutivo em detrimento do produtivo. Será que todos nós, democraticamente, queremos isto? Ou foi o que os governantes queriam? Realmente, quantas pessoas voluntariamente transferiam milhares de dólares para a conta do banco do governo, para que os soldados possam lutar em seu nome, no Afeganistão, por exemplo? Por que não perguntar às pessoas apenas uma vez? Não são elas que governam? É normal dizer que a democracia é uma boa maneira de limitar o poder dos governantes, mas, como podemos ver, este acaba por ser apenas mais um mito. Os governantes podem fazer praticamente tudo o que querem. Além do mais, o poder dos políticos se estende muito além das suas ações no parlamento e no governo. Quando eles são retirados do cargo pelos eleitores, eles vão muitas vezes parar em empregos lucrativos das inúmeras organizações que existem em estreita simbiose com o Estado. Empresas de radiodifusão, sindicatos, associações de habitação, universidades, ONGs, grupos de lobby, grupos de reflexão e nas milhares de empresas de consultorias que vivem do Estado, como bolor em um tronco de árvore podre. Em outras palavras, uma mudança de governo não significa necessariamente uma mudança em quem tem o poder na sociedade. A responsabilidade democrática é muito mais limitada do que parece.
É também digno de nota que está longe de ser fácil participar em eleições no Brasil. Para ser autorizado a se candidatar nas eleições federais, você tem que cumprir legislação que abrange 500 páginas. As regras são tão complexas que não podem ser compreendidas por leigos. No entanto, apesar de tudo isso, os defensores da democracia sempre insistem que nós votamos por ela. Quando o governo implementa alguma lei nova, isto implica que nós já não temos o direito de nos opormos a esta medida. Mas este argumento é raramente usado de forma consistente. Gays vão usá-lo para defender os direitos dos homossexuais, mas não aceitam quando um país democrático proíbe a homossexualidade. Ativistas ambientais exigem que medidas ambientais democraticamente decididas sejam aplicadas, mas se sentem livres para realizar protestos ilegais, se eles não concordarem com outras decisões democráticas. Nesses casos, aparentemente, nós não votamos por ela. Mito 3. A maioria está certa. Mas vamos supor, por um momento, para efeito de argumentação, que o povo realmente governa em uma democracia e que cada voto realmente conta. Será que o resultado deste processo é automaticamente certo ou bom? Afinal, é por isto que temos uma democracia, não é? Para que possamos fazer coisa certa? Mas é difícil ver por que ou como é que o processo democrático levaria necessariamente a bons resultados ou resultados certos, se muitas pessoas acreditam em alguma coisa. Isso não a torna verdadeira. Há muitos exemplos de ilusões coletivas no passado. Por exemplo, as pessoas costumavam pensar que os animais não sentiam dor ou que a terra era a luz deu uma caída agora. Que os animais não sentiam dor. Onde paramos aqui? Onde os animais não sentiam dor, ou que o rei ou o imperador era um representante de Deus na Terra. Nem algo é moralmente correto ou justo, só porque muitas pessoas são a favor dele. Pense em todos os crimes coletivos que foram cometidos por pessoas no passado. Abominações como a escravidão ou a perseguição dos judeus foram consideradas perfeitamente aceitáveis pela maioria das pessoas. Em uma democracia, as considerações morais são forjadas pela vontade da maioria. Quantidade forja qualidade. O número de pessoas que quer algo é mais importante do que a moralidade e a racionalidade. Sejamos honestos, as pessoas são geralmente guiadas pelo interesse próprio na forma como elas votam. Elas votam em partidos que elas esperam que as irão beneficiar mais. Elas sabem que os custos dos benefícios que elas recebem são arcados por todas as pessoas. Será que isso
será isso justo ou desejável? A verdade embaraçosa é que as pessoas têm mais probabilidade de ser a favor da democracia porque esperam pertencer à maioria, de modo a poderem se beneficiar do saque da riqueza dos outros. Elas esperam que os seus encargos sejam partilhados pelos outros e os seus benefícios pagos pelos outros. Isso é exatamente o oposto de comportamento moral. Será que estamos exagerando? Se você e seus amigos roubarem alguém na rua, vocês vão ser punidos. Se a maioria aprova uma lei para roubar a minoria, um novo imposto sobre o álcool ou o cigarro, por exemplo, esta é a decisão democrática e é, assim, legal. Mas qual é a diferença disso para um assalto na rua? Quando você pensa sobre isso, você tem de concluir que o mecanismo básico da democracia, o fato de que a maioria dita as regras, é fundamentalmente imoral. Em uma democracia, as considerações morais sobrepujam a vontade da maioria. Quantidade fala mais alto que qualidade. O número de pessoas que quer algo é mais importante do que a moralidade e a racionalidade. O político e escritor britânico do século XIX, Herbert Alberon, disse isto sobre a lógica e moralidade da democracia. 5 homens estão em uma sala. Por que 3 homens tomam uma decisão e 2 tomam outra? Têm os 3 homens o direito moral de impor a sua visão sobre o outro, os 2 homens. Por quê? Né? Que poder mágico terão os 3 homens que, porque eles são mais numerosos do que os 2 homens, de repente se tornam possuidores das mentes e corpos desses outros? Enquanto eles eram 2 para 2, podemos supor que cada homem permaneceu mestre de sua própria mente e corpo, mas, a partir do momento que um outro homem agindo, só Deus sabe por qual motivo, se juntou a um grupo ou a outro. Este grupo se tornou logo dono das almas e dos corpos da outra parte. Já houve maior superstição mais degradante e indefensável do que essa? Não é essa superstição resultado das antigas superstições sobre imperadores e sacerdotes e sua autoridade sobre as almas e os corpos dos homens. Hoje é só, continuaremos no próximo vídeo, para não ficar muito longo. Até a próxima, Deus abençoe a todos.